Pessoal, a partir de agora, vocês conferem o quadro Comportamento. Hoje, a coordenadora do curso de Psicologia dá dicas de como sobreviver a uma crise. Professora Joana Dark, é com você! Olá, pessoal! Estamos de volta com o quadro Comportamento. Hoje nós vamos falar sobre uma situação que nós estamos vivendo na atualidade e que provavelmente vocês e todos nós estamos recebendo os reflexos, que trata-se da situação de crise. Muito se fala de crise, a crise econômica, a crise política, a crise social e a crise ética. Quando nós abrimos o noticiário, nós vamos deparar com desempregos, aumento de impostos, e isso tudo vai gerando nas pessoas uma situação de insegurança, medo e muitas vezes de desesperança. É sobre essas situações que nós vamos conversar no dia de hoje. Não é nossa ideia, nesse momento, falar da conjuntura política, falar uma análise do que acontece na crise social, política e econômica. Mas o efeito que isso produz dentro do ser humano, o efeito que isso produz no nosso psiquismo. Diante da crise, o que é a crise? A crise é uma desestabilização, a crise é um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele afeta, ele promove várias alterações no nosso psiquismo e no nosso emocional. Uma das alterações que nós vamos percebendo é a situação de medo, de insegurança. Essa situação de medo e insegurança promove dentro de nós uma sensação de ameaça. O ser humano passa a viver sob ameaça. E o que é viver sob ameaça? E é isso que nós estamos vivendo. O que acontece no nosso psiquismo quando nós vivemos sob ameaça? Nós vamos deparar com situações de ansiedade, de pânico, de sensação de não ter o chão, de sensação de não ter onde pisar. E com isso, nós vamos ficando cada vez mais longe dos recursos e da capacidade que nós temos. Esse é um efeito que a crise produz. A insegurança, o medo e a ameaça produz com que a gente não encontre os nossos recursos, produz que a gente não encontra a nossa capacidade de lidar com essa situação. Vamos ficando com medo. O medo é um afeto que vai promovendo dentro de nós várias reações físicas, psíquicas. Quando nós vamos sentindo medo, no início, nós vamos ficando com essa sensação de acuado. Cada vez que nós ficamos acuado, cada vez que nós sentimos essa sensação de pavor, nós ficamos sem os nossos recursos. Então, o pânico, a ansiedade, promove cada vez mais alterações físicas, onde nós vamos ficando cada vez mais debilitados fisicamente, mas também debilitados psiquicamente. A ansiedade faz com que eu não tenha acesso aos meus recursos cognitivos e emocionais para lidar diante do perigo. Ficamos desamparados. Esse sentimento, essa reação, essa emoção de desamparo faz com que eu fique cada vez mais acuado, sem proteção, sem condições de lidar com esse momento. O desamparo é um afeto extremamente angustiante e promovedor de sofrimento mental. Então, nós vamos tendo, na atualidade, situações e quadros psíquicos de ansiedade. Uma outra questão, diante da crise, que é esse desequilíbrio, a crise também promove um outro afeto, que é a condição de apatia. À medida que nós não temos acesso aos nossos recursos, à medida que nós fomos lançados aos labirintos da desesperança, nós ficamos apáticos. E as reações promovidas pela apatia são reações diante de quadros de depressão. A depressão, ela é um encapsulamento de toda a nossa energia. A depressão faz com que eu não tenha vitalidade. É isso que nós vamos encontrar em quadros de depressão. A falta de vitalidade, a falta de energia, a falta de entusiasmo. É importante que, diante da crise, a crise nos remete à situação de mudança, a crise nos remete à situação de transformação. Crise, quando nós tiramos a letra S, nós vamos ver a palavra crie.
A crise motiva e aciona também a nossa capacidade de transformação e de criação. Daí a grande importância de falarmos de crise. Não para que a gente tenha uma visão fatalista e derrotista do momento que nós estamos vivendo. A crise, quando nós falamos da crise, nós estamos falando, há sim esperança, há sim possibilidade de mudança, há sim possibilidade de transformação. E quando nós acreditamos nisso, nós alçamos voo para essa alçada, para essa condição de busca. Como que nós vamos fazer isso, né? Como que nós vamos dar conta de tanto desespero? Primeiramente, nós não estamos sós. É importante que nós reconheçamos a nossa capacidade social. É importante que a gente busque ajuda em situações mais próximas. É importante que a gente busque recursos dentro da gente e no contexto onde a gente muda. É importante que a gente acione, além da nossa desesperança, acione a capacidade de autonomia. O que é a capacidade de autonomia? É a capacidade de tomada de decisão. Quando nós somos povoados por pensamentos derrotistas ou desesperadores, nós não encontramos a esperança. A frase popular diz, a esperança é a última que morre, né? Então, se ela é a última que morre, não vamos deixar que ela morra. Vamos buscar essa capacidade esperançosa dentro de nós. Vamos buscar a capacidade de transformação, né? Então, é preciso que a gente planeje, motive, é preciso que a gente busque a esperança. Então, crise, né, muito mais do que desequilíbrio, ela também promove transformação e a nossa capacidade de recursos. Então, vamos buscar a nossa criatividade, vamos buscar a nossa esperança. Só assim nós podemos lidar com as adversidades que a crise promove em cada um de nós. E aí, pessoal? Então fica a dica. Em tempos de crise, esperança, criatividade e transformação. Ficamos para o nosso próximo quadro, Comportamento. Muito obrigada, professora Joana d'Arc, pela sua participação. E pessoal, agora eu vou chamar um intervalo bem rapidinho, mas vocês continuem de olho, porque na volta vamos dar um giro pelo Parque de Exposições. É um instante só.